Alô, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente para falarmos da jornada LGPD. E agora, né, com a nossa LGPD ativa, né, sem as devidas sanções, que a nossa grande preocupação não é sanção, mas efetivamente a lei em voo, até que enfim, né, pessoal? Quem estava muito agoniado nesse sentido, temos aí a realidade agora em voo, em solo. Então, pessoal de POs de plantão, quem está junto dessa jornada, nós estamos aqui para um contexto onde nós fizemos uma programação que vocês receberam, e obrigado pelo aceite do convite, no qual nós vamos falar dessa sustentação à lei, ok? O que é essa sustentação da lei? Nós vamos abordar em 4 dias, com conteúdo intenso, começando por hoje. Depois nós vamos ter quarta-feira que vem, mais 3 quartas-feiras consecutivas, das 11 ao meio-dia, né? Onde, no primeiro dia, que é hoje, nós vamos abordar especificamente o contexto de como se descobrir, inventariar e classificar os dados. Os dados pessoais sensíveis e todos os demais dados corporativos, caso vocês coloquem no contexto, no escopo da tua atuação. No segundo dia, nós vamos falar especificamente sobre o fluxo da informação, fluxo dos dados pessoais, englobando aspectos de como auditar, né, esse comportamento do usuário, como auditar esse fluxo, essa utilização efetiva dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis. No terceiro dia, nós iremos abordar o quê? Como dar sustentação à lei, utilizando-se efetivamente essa ferramenta, essa solução da ForcePoint de DLP, Data Loss Prevention, como dar sustentação, como implementar controles, como implementar as auditorias, embasados em quê? Na ISO 27001, quer dizer, uma ferramenta de segurança da informação. E no último dia, ou penúltimo, eu vou explicar o porquê, nesse último dia inicialmente previsto, nós vamos falar especificamente do nosso dia a dia, enquanto DPO, enquanto segurança da informação, através do quê? E como implementar na ferramenta um processo de gerenciamento de incidentes, gerenciamento de riscos, gerenciamento do comportamento do usuário, né, que é mais importante, porque hoje existe uma tendência de mercado, não mais se atuar fortemente, não é que é para desprezar, mas não focar em eventos incidentes, e sim focar na usabilidade, no comportamento do que o nosso usuário está fazendo, frente a todo o contexto de infraestrutura de tecnologia disponibilizada. E aí virá ou não um quinto dia, vai depender de vocês, para nós implementarmos, apresentarmos, não implementarmos, apresentarmos como uma metodologia de efetivamente se abordar o quê? A instalação, a implementação, abordar a efetividade do começo, meio e fim, e a operação do dia a dia usando uma solução aqui de Data Loss Prevention, ok? Então, hoje, né, nessa oportunidade que vocês estão conosco, novamente, estará presente eu que vos fala, o Wellington Mônaco, que vocês já estão cansados de me ouvir, e hoje a gente tem a participação especial do nosso parceiraço Gustavo Mendes, que é o engenheiro especializado nas soluções da ForcePoint, e falando especificamente em Data Loss Prevention, e ele é membro também da NPPD. Gustavo, se quiser se apresentar, fique à vontade, meu parceiro. Muito obrigado, Mônaco. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de participar dessa série aí de webinars. E será um prazer aí conversar com o pessoal sobre proteção de dados, privacidade de dados. Espero agregar e aprender também com todo o conteúdo aí que a Vantix tem preparado para o pessoal. Obrigado aí. Bem-vindo, Gustavo. Vamos lá. Então, toda a abordagem que nós já fizemos, né, enquanto Vantix, nessa jornada de sustentação agora, né, não mais adequação, é sempre no speech do quê? De acelerar, desmistificar, consolidar e simplificar
esse cenário todo, desde uma adequação inicial até a tua operação do dia a dia. E aí, como vocês estão acostumados em todas as minhas abordagens, eu adoro apresentar a estrutura de como a lei foi confeccionada, foi escrita, né? Onde nós temos o capítulo 1, que fala de todas as disposições gerais, em 6 artigos, as definições. O capítulo 2 fala do tratamento dos dados pessoais. O capítulo 3 fala dos direitos dos titulares. O capítulo 4 deve ter algumas pessoas participando aqui, dos nossos parceiros, de algumas prefeituras, de alguns órgãos governamentais, que fala especificamente do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Depois nós temos um tratamento específico da transferência internacional de dados, uma abordagem sobre os agentes de tratamento de dados. Quando a LGPD fala em agente, ela está falando em quem? No controlador e no operador. São quem é a empresa que trata o dado pessoal, né, que geralmente é onde nós fechamos o contrato de uso de algum serviço, de venda, um serviço qualquer, e quem é essa empresa, esse controlador pode ou não terceirizar. Aí vem a nossa pepita de ouro, que é um capítulo específico que trata da segurança e das boas práticas, é o que vamos abordar, um capítulo 8 falando da fiscalização, o 9 falando das atribuições e direcionamentos da nossa agência nacional ou autoridade nacional de proteção de dados e do Conselho Nacional, e aí fechamos aqui o capítulo 10 com disposições finais. Então, nós temos uma lei com 10 capítulos e 65 artigos. Volto a ressaltar, repetidamente em todos os nossos bate-papos, que quando nós estamos falando em desafios da privacidade, LGPD na essência, nós estamos falando em ciclo de vida dos dados pessoais. Ciclo de vida. Então, nós estamos falando, e é ressaltado no capítulo 1 da legislação e artigo 5º, que ele especifica o que é tratamento de dados pessoais, né? Que vai desde a coleta, criação, armazenamento, uso, compartilhamento, arquivamento e até a efetiva exclusão desses dados pessoais, envolvendo toda a transferência, compartilhamento desses dados pessoais dentro de uma cadeia do seu negócio. Por isso que na fase de assessment, a gente precisa fazer todo o mapeamento dos processos, identificando quais os dados você tem, desses dados, quais dados pessoais e dados pessoais sensíveis, o porquê você está tratando, por que você está processando esses dados pessoais, qual é a periodicidade, em que momento você trata, como você está tratando esse dado pessoal, quem está manipulando esses dados, quanto, né? Quanto aqui está com relação ao contexto da sua legitimidade e no contexto de você coletar só o que for importante, né? Você precisa ter um princípio de que você vai tratar só os dados pessoais que são relacionados à tua legitimidade, às suas bases legais de tratamento de dados pessoais. E tão importante quanto todos os outros, onde esses dados pessoais estão armazenados no nosso contexto. E para tudo isso, voltando à lei, no capítulo 7 da segurança e boas práticas, ele diz que, no artigo 46, que os agentes de tratamento, que são quem? Os controladores e os seus terceirizados, seus operadores, esses agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, medidas técnicas e medidas administrativas. Então, estou falando aqui muito em quê? Na ISO 27001, né? Aptas a proteger os seus dados pessoais do quê? Contra acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição e perda, alteração, comunicação ou compartilhamento, ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito, inadequado para a governança do seu negócio e ilícito frente às bases legais,
frente aos princípios de legitimidade que você definiu, você confirmou na sua política de privacidade. Então, aqui você tem que a autoridade nacional poderá dispor de padrões técnicos mínimos, que ainda não foi efetivado, porque a agência nacional, a autoridade nacional, está no processo de composição, mas aqui tem um contexto importante no parágrafo 2 desse artigo. As medidas de que trata o caput desse artigo deverão ser observadas desde a fase da concepção, criação de um novo produto ou de um novo serviço. Por isso que a gente aborda, e a lei ressalta, a privacidade by design. Então, no nosso processo tradicional implementado de gestão de mudanças, seja as mudanças padrões, seja as mudanças normais, seja as mudanças urgentes, tem que ter apartado lá considerações específicas sobre privacidade e proteção de dados. E ainda ressaltando-se aqui no capítulo 7 de segurança e boas práticas, nós temos o quê? O artigo 47. Os agentes de tratamento, quem é? Controladores, operadores, ou de qualquer outra pessoa que intervenha direto ou indiretamente no tratamento dos dados pessoais, obriga-se a garantir a segurança da informação prevista na lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término de tratamento. O que é o término? Se um funcionário, um colaborador, termina a relação com a empresa, os dados desse colaborador não serão deletados. Eles continuam sob a jurisdição da empresa contratante, desse titular interno, que vai ter que preservar e garantir todos os aspectos da segurança da informação, o tripé do CID, confidencialidade, integridade, disponibilidade, garantindo a privacidade. Contra o quê? Vazamento dos dados pessoais daquele colaborador que já está desligado. Isso é só um exemplo, né? E hoje nós vamos começar uma abordagem de quebrar mitos, né? Porque nós, participando de todo o contexto que estamos, tem todo esse mito, né? De que as empresas estão fazendo esse inventário manual, né? Inventário, descobrimento de dados manuais, e tem todo o cenário desse processo que for automatizado de alguma forma. Você, fazendo um aspecto de levantamento manual, por força de não ter orçamento, por força de ser uma empresa pequena, você está correndo o risco de que o levantamento manual ele é impreciso, incompleto e obsoleto. Porque a fotografia que você tira nesse exato momento que estamos conversando, ela já não é a realidade daqui 10 minutos. Por quê? Porque os dados são vivos, as pessoas estão atualizando planilha Excel, as pessoas estão criando novas planilhas, as pessoas estão atualizando e criando novos documentos. Então, as pessoas estão atualizando o banco de dados, no seu Sênior, no seu ADP System, no seu SAP, no seu CRM, no seu e-commerce, essa atualização é viva. E outra coisa que nós temos enfrentado tudo no mercado é que existe uma disposição de que a descoberta e o inventário se restringe só a saber se eu tenho dado pessoal, se esses dados pessoais são sensíveis ou não. Não é isso, pessoal. Tem que tomar uma preocupação e se empossar de um contexto de que a privacidade demanda de descoberta, discovery, em toda a tua cadeia tecnológica e papel tradicional, analógico, inclui o inventário contínuo e inclui uma classificação. Classificar não é falar se é dado pessoal ou não, e se é dado pessoal e dado pessoal sensível ou não. Não é isso.
tem que entrar num contexto de classificar, por exemplo, e não restrito a isso, se esse dado pessoal, sensível ou não, ele é confidencial, se ele é público, se ele é de acesso restrito, se, por exemplo, ele é um aspecto legal, se ele é financeiro, em suma, são as categorias de classificação que a tua cultura organizacional vai implementar. Então, hoje, nós vamos apresentar, né, como a solução de DLP da ForcePoint pode nos ajudar, desde um cenário de descoberta, inventário e classificação viva e contínua, até como ter esse fluxo de informação gerenciado, até como implementar controle, gerar incidentes e alarmes, e aí o nosso dia a dia. Dentro da abordagem da Vantix, que é uma fase 1, que é um GPO consultivo, faz toda essa descoberta e mapeamento e classificação de dados, implementa toda a governança de privacidade com a gestão de consentimentos, solicitações, implementa-se esses controles que vamos falar e a melhoria contínua. Gustavo, já invadi teu espaço e agora é contigo apresentar a solução que nós propusemos. Perfeito. Vamos lá. Mônica. Muito bom. Bom, foi perfeita a introdução. Acho que já vai endereçar o que a gente vai mostrar aqui na prática, né, basicamente, sobre essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, e como a gente endereça isso com uma solução de Data Loss Prevention, uma solução mais completa, né? Então, me apresentando, sou Gustavo Mendes, sou engenheiro de pré-vendas e segurança na Adstec, somos parceiros da Vantix, somos distribuidores de soluções de tecnologia e também somos aí até centro de treinamento oficial da ForcePoint, né? Então, a gente está bem posicionado aí e com a solução, e a ideia desse ciclo, né, desse webinário, né, é a gente falar sobre os principais pontos aí do ciclo de vida, né? Então a gente falar do inventário, classificação dos dados, que é essa parte 1 do nosso dessa série aí de webinars, né? E depois reforçando, né? A gente vai ter a parte de auditoria, a parte de controle efetivamente, né? Ou seja, como a partir da nossa visibilidade das informações dentro da nossa estrutura, né? Dentro da nossa empresa, como a gente realmente faz um controle efetivo, né? E como que a gente, por uma última parte, como a gente faz a gestão de risco em cima do usuário, principalmente, né? Então, todos esses webinars, eles vão ter uma sequência, né? Então, todos eles se encaixam. Então, vamos Gustavo, lá. só para dar uma intrometida aí no seu approach, é importante ressaltar que foi feita uma pergunta aqui, que é o seguinte, pessoal, nós vamos abrir para perguntas, né? Nos 10 últimos minutinhos do bate-papo, para a gente sanar as perguntas. Caso a gente não consiga responder, a gente responde em seguida via e-mail. Tá, sim, okay? Por favor, as perguntas totalmente bem-vindas. Exatamente. Muito bem. Bom, aqui, só para ilustrar, né, a questão da tendência, né? Então, basicamente, as empresas hoje, cada empresa é única, tem a sua necessidade de negócio, tem os seus dados, né? E tem que tomar ciência em relação à privacidade desses dados, né? Mas tem alguns motivadores, com certeza, em comum, que é o nosso bate-papo, né? Então, a gente tem que levar em consideração a GDPR, por exemplo, que tem as suas violações aí, ela tem custo elevado aí, né? Então, tem alguns tipos de violações de multas, né? 10 milhões, 20 milhões por violação, né? Então, quem trata dados pessoais aí com empresas, né, ou com pessoas, melhor dizendo, né, com dados aí de pessoas europeias, tem que se preocupar. Aí tem aí um ponto em comum, né, é a LGPD, como a gente está comentando, né? Então as infrações aí e as multas podem chegar
aí até 50 milhões por infração por dia, tem todo o contexto em cima disso, né? E isso, bastante desses motivadores está relacionado, com certeza, à violação da privacidade dos dados, né? E isso, geralmente, né, em boa parte acontece por erros que são causados pelos humanos, né? Então, algum tipo de violação por alguma negligência, ou realmente por alguma usuário, né, que mal intencionado, né? Então, esses pontos são alguns motivadores que fazem com que a gente tenha que estar em conformidade de alguma forma, né, através de ferramentas, né, tecnologias, como o Mona comentou aí no início, né, tecnologias que possam colocar aí medidas técnicas, né? Até na LGPD coloca isso, né? No artigo 46 que o Mono colocou, medidas técnicas que possam prevenir algum tipo de vazamento da informação, né? E para a gente prevenir um vazamento, a gente tem que considerar, né? Aonde estão os nossos dados, né? E classificar esses dados, né? Ou seja, aonde estão essas informações, né? E dentro da nossa organização, né? E classificar esses dados, né? Então não basta só eu saber se tem ali algum tipo de dado pessoal na máquina do usuário, se tem algum tipo de dado pessoal no servidor, se eu não sei o que tem ali dentro, ou se eu não sei se aquilo pode ser compartilhado com alguém, se é somente para uso interno, se é algo secreto, se é algo público. Então, eu tenho que ter uma classificação, isso faz parte de um contexto abrangente de proteção de dados, de privacidade de dados, né? Então, a gente deve se preocupar por duas formas, né? Então, eu só contextualizo sempre com a GDPR, até porque a LGPD ela é meio que um espelho da GDPR, né? E a GDPR ela já vem aí colocando coisas, multas pesadas e, e sanções aí, né? Advertências para milhares de empresas, né? E grandes empresas tiveram aí multas, né? Por essa questão de privacidade e de dados violadas, né? A gente teve até aqui no Brasil, né? Teve uma empresa aí do ramo de engenharia que já foi multada, não pela ANPD, né, ainda, mas na esfera civil, com base na LGPD, porque os dados estavam sendo compartilhados com parceiros e esses dados não tinham sido autorizados a ser compartilhados, né? O que é legal frisar também, né, Gustavo, é que lá na Europa, mesmo com a pandemia, algumas empresas pediram, né, para suas autoridades regulamentadoras em cada país, que você pode ter mais de uma autoridade por país, mas sim, todas as solicitações para que fossem feito algum tipo de brandar a multa em função de vazamento, em função de algum aspecto de quebra de segurança, face ao cenário da pandemia, não foi aceito. As sanções continuaram. Então, o pessoal não amenizou a cobrança, as sanções administrativas face à pandemia. Isso não aconteceu na Europa. Perfeito, perfeito. Então só reforça o como, né, está sendo levado a sério, né, e como aqui isso vai com certeza também prevalecer, né, sobre qualquer tipo de momento, assim. Eu acho que a GDPR mostra isso para a gente, né, como isso tem que ser levado a sério, e não só por multas, né, eu acho que tem toda a questão da imagem da empresa, né, e como a empresa pode ter a sua imagem abalada com algum tipo de violação à privacidade de dados ou algum tipo de infração relacionado à lei geral. Então, acho que isso é importante, eu gosto de fazer esse paralelo, né? Bom, então, para a gente introduzir, né, então, alguns desafios comuns, né, entre as empresas é a questão da falta de visibilidade, de fato, né, ou uma visibilidade limitada de saber aonde estão os dados confidenciais, né, aonde eles residem, né? Hoje está mais
tudo está meio fora do perímetro, né? Não está dentro de um data center específico ou nas máquinas dos usuários dentro da organização. Não, hoje está mais pulverizado isso, né? Então isso está mais espalhado, né? Então essa falta de visibilidade é um desafio, né, entre as empresas, né? Então a gente encontrar também a questão de um equilíbrio na classificação de dados, né, que vai muito direcionado ao usuário classificar a informação, né? Então está atrelado também a uma conscientização da empresa para o usuário de como classificar os dados, né? E a classificação automatizada e como que a gente pode automatizar toda essa classificação de dados. Então esse equilíbrio é algo bem difícil de ter essa equidade, né? E ter a questão de ferramentas, processos, né, que possam ser insuficientes na questão da segurança dos dados, né, de forma contínua, né? Então, acho que são desafios que a gente tem que levar em consideração e que a gente pode endereçar com a proteção de dados, né, e com a ferramenta de Data Loss Prevention, né? Então, para a gente proteger os dados, a gente tem dois caminhos, né? Como a gente já está discutindo, regulamentação de dados, né? Então, a gente estar em conformidade com alguma normativa, né? LGPD, GDPR, PCI, né? Aqui abre-se mais um leque, regulamentação, e também propriedade intelectual, proteger o bem mais precioso, né? Então, proteger realmente o que a empresa tem de valor ali de informação, né? A proteção de dados vai nesse sentido. Esses caminhos se cruzam lá na frente, porque a gente tem que proteger os dados, não importa onde eles estejam, né? E eles geralmente estão onde os funcionários estão, né? Então, não importa onde os usuários aí estão trabalhando, a gente tem que saber que os dados estão lá e tem que tomar medidas para que esses dados não sejam vazados, né? Ou que a gente saiba o que está acontecendo, o fluxo desses dados, né? Então, a visibilidade, o controle das informações, saber o que as pessoas estão criando, movendo e usando das informações pessoais, né, sensíveis, e também o que é propriedade intelectual da empresa, né? Então, são caminhos para essa proteção de dados, né? Então, acho que isso é bem importante, tá? A ForcePoint, com a ferramenta de Data Loss Prevention, a gente tem uma abordagem para a proteção de dados em 3 pilares, tá? E esses 3 pilares é o que está embasando a nossa série, né, de webinars, né? Então, o inventário dos dados, a gente saber exatamente aonde esses dados estão, né? Descobrir aonde esses dados estão, né? Mapear isso para a gente ter a visibilidade, né? Então, é muito importante, né? Então, fazendo analogia, a gente só consegue estar seguro dentro de casa, vamos falar assim, né? Se a gente fecha todas as portas, né? E eu só consigo fechar todas as portas se eu tenho conhecimento de todos os portões e portas que tem na casa. Se eu esqueci lá que tem um portãozinho ali que eu jogo lixo, por exemplo, eu não tranquei, eu estou aberto a algum tipo de vulnerabilidade, né? Então, eu tenho que saber aonde os dados estão para que eu consiga proteger os dados ali também, né? Então, isso é bem importante. A gente vai aprofundar hoje sobre esse tema inventário, né? Mas, falando dos 3 pilares, a gente tem a parte de security, que seria a parte de visibilidade e auditoria sobre o fluxo de informação. A gente saber para onde os dados estão indo, né? Visibilidade. Então, isso é bem importante dentro do ciclo, né? E dentro de uma implementação de proteção de dados, né? Então, eu saber onde os dados estão e eu também mapear isso num primeiro momento, o fluxo dessa informação, para depois eu tomar as medidas restritivas, né? Que é o enforcement, ou seja, eu aplicar realmente algum tipo de restrição, um controle efetivo dos dados que estão vazando, né? Então, esses são os 3 pilares que estão embasados à solução de Data Loss Prevention, tá? E para a gente falar de inventário, então vamos reforçar aí o primeiro pilar dessa série, inventário, a gente tem que descobrir aonde os dados estão dentro da organização, né? E como é que a gente sabe que tipo de dado a gente vai fazer esse discover, né? Ou seja, baseado em quê, né? Então, isso
está traduzido em políticas dentro da solução, e a gente pode ter diversos tipos de customizações, né? Essa pirâmide exemplifica bastante isso. Vamos detalhar ela de como vou buscar dados dentro da nossa organização, né? Então, o primeiro ponto aqui é a gente buscar informações baseado em palavras-chave ou dicionários de palavras que eu quero descobrir se tem alguma informação aí sensível que eu quero monitorar, né? Então, baseado num dicionário de palavras, eu posso fazer um discover na minha rede e entender aí o que tem de informações. Isso vai variar, né, de acordo com a organização e o negócio também, né? Depois eu posso fazer buscas baseados em expressões regulares, onde a gente tem aquele conjunto de caracteres, né, que formam alguma expressão específica, como um CPF, né, uma CNH ou um cartão de crédito. Essa regex pode ser buscado também, né, essa informação baseada nessa string, né, ou por tipos de arquivos, por extensões de arquivos, né, específicas, planilhas, documentos, né, nesse sentido, a gente também consegue fazer buscas nesse sentido. Depois, um outro tema, que é o que a gente vai conversar aqui também, que está totalmente atrelado, é fazer a busca dos dados, né, o descobrimento dos dados em inventário, baseado nos classificadores, né? Ou seja, ferramentas que possam classificar esses dados, né? Então, a gente tem o Bondon James, Microsoft fazendo essas classificações, né? E a gente vai demonstrar isso aqui no nosso laboratório, né, com o Bondon James, né? Então, como que a gente pode integrar a solução do ForcePoint com o Bondon James e fazer essa classificação de dados, né? Então, e também detectar possíveis documentos que foram classificados com essas informações, né, confidenciais, dados públicos, dados internos, né, informações internas, documentos internos. Então, a gente tem essa possibilidade também, tá? Depois aqui, refinando, né, a nossa pirâmide, scripts, né, onde eu posso contextualizar alguma informação que eu possa buscar, né, scripts baseados em nomes, regionalizar, né, nomes do Brasil, e-mails, né, então scripts podem ser variados aí dentro da solução, né. Outra coisa que a solução pode aprender, né, que tipo de dado ela vai proteger, de repente, tudo que tem aqui dentro, né, alguma coisa seja desconhecida, algum código-fonte, por exemplo, né? Então, o machine learning é algo mais específico, né, para a ferramenta aprender algum tipo de informação que depois, a partir disso, ela possa identificar dentro da rede. E por último, e mais granular possível, é o fingerprint, né? Ou seja, eu ia até poderia ter algum diretório da rede, ou poderia ter algum banco de dados e tirar a impressão digital, né, daqueles documentos, e isso torna algo bem preciso, né? E se alguma parte desse documento tiver na máquina do usuário, por exemplo, né, e eu fizer um discover baseado nesse fingerprint, a gente vai conseguir descobrir se era aquele documento específico que estava em algum diretório, tá? Então, de fingerprint é algo bem granular, tá? Então, eu comentei essa pirâmide baseado no discover, tá? Mas essas mesmas customizações de políticas a gente também vai usar para prevenção de perda de dados, para as políticas de vazamento, né, e de auditoria, tá? Mas também ela vai totalmente customizável para a descoberta dos dados, tá? Então, o inventário a gente vai fazer em praticamente todos os pontos onde estão dados, né? Máquinas de usuários, né, que sejam sistemas operacionais, Windows, Mac, ou até versões de Linux, a gente consegue, com o nosso endpoint instalado, vasculhar as máquinas e descobrir as informações que estão ali dentro, né? O que é legal, a gente até pode remediar, no sentido de, se tiver alguma informação pessoal na máquina do usuário, a gente pode até tomar uma ação de substituir o arquivo ou tirar as informações de dentro de um arquivo, né? Rodar algum script nesse sentido, tá? Depois a gente pode ir até aplicações em nuvem, Office 365, G Suite, né? E buscar se tem dados pessoais
ali dentro nas aplicações em nuvem, né? Então isso também é bem interessante. Muitas das coisas estão lá no OneDrive, no SharePoint. A gente tem que fazer um discovery aqui dentro também, né? Depois, servidores de arquivos, storage de rede, né? Onde a gente armazena efetivamente informação também, né? A gente conseguir chegar até essas localidades aí, né? Até esses servidores e fazer o discovery ali dentro, tá? Depois, né? Também servidores de e-mail, né? On-premise, SharePoint, a gente conseguir também fazer discovery de informações, né, nesses servidores de e-mail, e a gente consegue ir até banco de dados, pessoal. Então a gente pode conectar banco de dados, Oracle, SQL, o que for, e a gente consegue descobrir se tem dados pessoais naquela tabela específica, né, naquele banco de dados, né? Então isso é bem importante, né? Visibilidade, tá? Isso é muito importante. E quando a gente fala de inventário, né? A gente saber onde os dados estão, a gente vai unir isso com a classificação de dados, né? Então ambos são muito interessantes e são melhores juntos, né? Por quê? A gente vai conseguir colocar um inventário, integrar isso com a classificação de dados, né? E usando a ferramenta, a gente vai conseguir aumentar a eficácia do nosso tratamento dos dados, né? Dentro da organização, né? Então, a gente consegue, com a solução de DLP, automatizar a classificação de dados também, né? Ou seja, fazer isso de forma mais dinâmica, né? Para encontrar aquele equilíbrio, né? Entre o usuário, né, previamente conscientizado de como fazer a classificação de dados, e também com a ferramenta de forma mais gerencial, de forma mais centralizada, fazer uma classificação de dados dentro da rede, né? E como eu comentei, né? Então a gente ter essa visibilidade, né? E esse equilíbrio entre o usuário e algo automatizado, né? Então isso vai dar uma dinâmica bem interessante, né? E como que a gente vai conscientizar o usuário, né? Então isso é até o tema, né? A gente vai deixando alguns ganchos, né? No nosso terceiro dia, né? Do nosso webinar, onde a gente vai falar da questão do controle efetivo, né? E quando a gente fala do controle efetivo, a gente pode aplicar até conscientização para o usuário, né? Ou seja, algum tipo de notificação quando ele estiver vazando algum dado, quando aplicar algum tipo de conscientização nesse sentido, né? Permissão para compartilhar algum dado, né? Então isso está sempre integrado, né? Então, se eu tenho a classificação de dados, o que é dado confidencial, o que é dado público, né? Eu consigo ter ainda um controle mais efetivo, uma conscientização mais efetiva em cima do usuário, tá? Então isso é bem importante, tá? Então os recursos chaves aqui que a gente vai ter dentro da solução, né? Então aqui já falando algumas coisas mais técnicas, né? A gente vai conseguir importar, né, as etiquetas que tem dentro do Bondon James, né, para classificação de dados. A gente vai importar isso para dentro do ForcePoint, né? Vou mostrar para vocês no laboratório, né, essa integração, que acho que é bem interessante, né? Depois a gente consegue detectar esses classificadores via política, né? Dentro do DLP, né? Ou seja, o usuário ele está classificando os dados como confidencial, como público, enfim, eu consigo detectar, né, quais são os arquivos que os usuários estão classificando com essas etiquetas, né? Eu consigo fazer um controle efetivo com relação a isso, né? Depois eu consigo fazer políticas efetivamente, né? Então isso aqui mais um outro gancho aqui, né? Então quando eu faço o plano de ação, né? O controle do fluxo de dados, né? O controle efetivo, eu consigo prevenir algum vazamento baseado na tag, na etiqueta que o dado tem, né? Baseado nessa classificação, né? Então eu consigo também aplicar, né, essas tags, essas etiquetas, de forma automatizada por meio da ferramenta de DLP. Tá? Com isso, os principais resultados aqui que a gente vai ter aumento da visibilidade, né, em relacionado à movimentação dos dados confidenciais, ou seja, classifiquei todos os dados, né,
eu vou ter visibilidade de todos os dados que foram classificados pelos usuários, mas também a visibilidade, né, do que eu estou de informação, né, do discover dos dados, do inventário dos dados, né? Eu consigo aumentar o envolvimento do usuário e conscientizar o usuário com com a questão, né, da privacidade dos dados, né? Ou seja, ele está manipulando dados confidenciais, dados pessoais, eu consigo conscientizar com a ferramenta, né? Então, de novo, ressaltando, né? A gente vai fazer a parte da tratativa disso, né? Na sequência aí dos nossos webinars. A gente vai conseguir, então, detectar, né, algum tipo de violação de dados ou vazamento de dados baseado nessas etiquetas de dados, né? E fazer algo automatizado também, em termos de classificação. Sei onde estão todos os dados pessoais dentro da minha organização, consigo aplicar as etiquetas de forma automatizada dentro da minha rede, né? Então, isso é importante. Dessa forma, eu simplifico essa classificação, né, alinhando Discover com classificação de dados. Tá? Então, vamos partir para o nosso lab para tornar o negócio mais interessante. Né? Vamos aqui para a nossa estrutura de gerenciamento do ForcePoint. Tá? Vamos logar aqui na console. A gente exemplificar e endereçar todos esses pontos, tá? Que a gente está comentando. Dentro da nossa estrutura, a gente tem aqui, deixa eu só colocar, a gente tem uma estrutura aqui simples de um gerenciador, né? Com o ForcePoint, né? A administração, que chama Security Manager, as máquinas aqui de gerenciador do Bondon James e um endpoint aqui, o Windows 10, né, com essa classificação. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, né, dentro da solução, é como que é esse discover, né? Como que é esse mapeamento dos dados dentro da organização, né? Então, como eu comentei com vocês no exemplo daquela pirâmide, eu vou aqui na parte de políticas de discover e eu consigo aqui criar políticas baseada naquela pirâmide, né, que eu comentei com vocês, e essa pirâmide a gente consegue fazer diversas customizações, né? Então a gente consegue aqui criar políticas customizadas, vou mostrar aqui rapidamente, né? E nessa customização a gente consegue fazer a condição que a gente vai buscar os nossos dados, tá? Baseado em dicionários, no label, né? Então, ou seja, no classificador, né? Na extensão dos arquivos, fingerprint, machine learning. Então, aqui é para exemplificar, né? Então, aqui eu tenho políticas já prontas, né? Uma LGPD, onde eu vou buscar CPFs nas máquinas dos usuários, e uma com dados sensíveis, onde eu coloquei uma lista de palavras de dados sensíveis para a gente buscar. Né? Gustavo, mas isso acaba sendo muito complexo, eu criar políticas, eu quero fazer isso talvez de uma forma mais ágil, dentro da solução, como é que eu posso fazer? É também possível a gente criar políticas pré-definidas, né? Então isso ajuda bastante no start inicial, né? A gente vai dizer aqui na ferramenta qual é a nossa área de atuação, né? Então a gente pode falar que a gente está aqui no Brasil, a gente pode falar que a gente tem aqui também uma perninha na Europa, ou algum tipo de troca de informações com empresas na Europa, e a gente vai dizer de onde a gente faz parte. Eu sou do ramo financeiro, sou do ramo de governo, e aí a própria solução já traz políticas pré-definidas. Olha só que interessante. E a partir daqui, das políticas pré-definidas, eu já consigo setar essa regra, né, baseada numa política que a própria ferramenta já traz. Né? Então, isso é bem legal. Aqui dentro, eu tenho dados para Brasil PII. Olha só que legal. A ferramenta já traz essas informações de dados pessoais do que é Brasil. Né? Então, já informações já de fábrica, né? Vamos dizer assim, dentro da solução. Tá? Então, isso é um start inicial interessante quando a gente está implementando, né? Mas a gente faz toda a customização, eu acho que é realmente o diferencial, né, dentro da solução. E, a partir disso, eu faço as nossas regras de discover, né, ou as nossas
tarefas, vamos chamar assim, né, como está dizendo aqui mesmo, de discover. Então eu posso ir na rede e fazer um discover nos servidores de arquivos, SharePoint, posso ir fazer um discover no banco de dados, sempre baseado nas políticas que eu mostrei para vocês, né, no e-mail, no Exchange, né. Então eu tenho, nesse sentido, eu tenho os escaneamentos, né, as tarefas para as aplicações em nuvem, que estão em cloud, né, e as tarefas que podem ser rodadas no endpoint. Tá? Então, aqui é um exemplo que eu já tinha feito de um discover, né, que foi rodado nas máquinas dos usuários. Esse discover, como até o Mano comentou no começo, né, sempre é um ciclo. Né? Então, a gente pode ter sempre isso rodando, né, frequentemente, né, ou periodicamente, para que a gente, né, tenha sempre a visibilidade em tempo real da onde estão nossas informações. Né? E aqui qual é a política que a gente vai aplicar para baseado, né, em qual parâmetro, né, a gente vai buscar os dados dentro da organização, né? E isso traz para a gente efetivamente um resultado nesse sentido, ó. Aonde estão as nossas informações? Então, baseado na política de LGPD, eu encontrei um CSV, olha só. Então, alguém gerou um dump lá do banco de dados e exportou, tinha CPFs em alguns locais aqui, né? Depois, uma planilha de colaboradores, também com CPF. Olha só, traz todo o diretório, né, dessas informações, né? E depois até os dados sensíveis. Então, eu tinha lá, o usuário tinha um documento que tinha lá informações de estado civil, religião, informações pessoais, né, num TXT. Então, essa é a visibilidade que a gente tem em termos de discover, né? E algo mais gerencial, com certeza. Né? Então, a gente vai ter aqui o incidente, um dashboard, né, melhor dizendo, mais gerencial, onde a gente consegue ter essa visibilidade do que foi infringido, né? Ou seja, infringido no sentido do que eu descobri, né? Baseado numa regra que aconteceu, gerou esse incidente do discover. Quais as máquinas que tinham informações, né? E aí eu consigo ser mais granular. Então, a máquina desktop, ela encontrou aqui 4 incidentes no sentido do discover, e esses incidentes eu vou saber o que tinha, né? Planilhas, né? Um TXT, um cadastro aqui com CPFs, né? Então, esses documentos estão aqui, pessoal, olha só. Esses documentos estão aqui no endpoint, aqui no Windows 10, e esses documentos aqui, as planilhas, de fato, estão aqui e fizeram parte desse escopo. Né? Então, eu tenho a visão geral das máquinas com essa classificação, né? Ou, desculpa, com esse discover. Tá? E aí, aproveitando que a gente está aqui, a questão da classificação, né? Para a gente endossar aqui. Né? Então, dentro da classificação e dentro da política aí de privacidade, o usuário tem que ter essa conscientização. Né? Isso é importante, né? Esse dado é um dado pessoal, né? É um dado sensível, também tem cartões de crédito aqui, eu posso classificar essa informação. Olha só, posso colocar aqui que isso é só para uma planilha de colaboradores, isso é só para um uso interno, e eu coloco essa tag aqui para o usuário. Né? Então, isso é uma parte dessa classificação. Né? Então, eu salvo isso aqui, e isso fica com uma tag classificada, né, aqui dentro da informação. Se eu clicar aqui com o botão, eu consigo classificar isso também. Olha só, aqui vai me dizer que é uma classificação de uso interno. Né? Então, isso é algo que o usuário pode fazer dentro dos arquivos que ele está manipulando. Tá? Ah, mas onde eu defino isso, esses classificadores? Né? Isso é feito no Bondon James. Né? Deixa eu abrir aqui o Bondon James. Não vou me aprofundar aqui, né? Mas esses classificadores são feitos aqui dentro, né? E a gente pode criar políticas aqui dentro para importar dentro do ForcePoint. Tá? Então aqui a gente tem os nossos labels, né? E aqui dentro desse label a gente tem a política de classificação e a gente pode criar baseado no nosso negócio, na nossa estrutura, quais são os tipos de classificadores que a gente vai ter. Né? E isso a gente importa dentro do DLP, tá? Esses classificadores. Tá? E aí, dentro do DLP, né? Espero que não esteja
confundindo aqui, né? Ou esteja indo rápido, até questão do tempo, né? Mas dentro aqui do DLP, a gente pode ter esses classificadores importados aqui, ó, esses labels detectados, né? E importados aqui para dentro, para eu já classificar essa informação, né? Inclusive de forma manual, né? Então aqui, ou de forma automática, né? Então aqui o que eu quero fazer com vocês é realmente criar uma política customizada, né? Onde eu vou colocar aqui para aplicar, né? Aplicar confidencial nos dados, né? Então vamos fazer aqui ao vivo, e aí a gente fala aqui que eu vou aplicar para os dados que quando ele encontrar um CPF, né? Então vou buscar aqui a nossa expressão regular de CPF. Quando eu encontrar um CPF, eu aplico confidencial, tá? Então isso eu customizo dentro da solução, ele aplicar a tag de confidencial, né? Então aqui eu faço uma política específica para isso, para eu automatizar essa classificação de dados, tá? Então aqui ele aplica essa informação e depois eu rodo o task, né? Vamos rodar a task aqui, né? Então aqui a gente vai criar uma task chamada classificação e clicando para todos os endpoints, eu vou rodar isso aqui uma vez, né? Deixa eu voltar aqui, rodar aqui já na hora, né? E aplicar aqui a política de aplicar confidencial, né? Que tem essa customização. Vou aplicar isso para o meu tipo de dado, que é documentos do Office, né? E a gente vai ter aqui as principais extensões, tá bom? E a gente vai rodar isso na máquina, né? Então, de forma automatizada, até para endereçar, né, o que a gente comentou na apresentação, né? Então, encontrar aí algum tipo de equilíbrio em cima desses classificadores, né? E na máquina aqui, deixa eu cancelar aqui, né? Eu vou só forçar aqui esse update dessa política para ele começar a rodar aqui, ó, um discover. Lembrando que esse discover vai buscar dados ou documentos que tenham CPF e, em tese aqui, já vai aplicar algum tipo de tag como confidencial, tá? Então a ideia é essa. Deixa eu também fazer isso numa outra máquina, que é essa aqui, né? Também para rodar aqui em todas as máquinas a gente ter essa visibilidade, tá? Então isso aqui é legal, pessoal. A gente consegue tanto saber aonde os dados estão, ter essa visibilidade, como também fazer a classificação de dados de forma automatizada, né? Então, hoje a ForcePoint tem uma parceria global com o Bondon James, então isso é comercializado junto, né? Com a solução, né? Com uma solução única, né? Então isso ajuda bastante o nosso projeto aí de proteção de dados, né? Então vamos ver aqui essa classificação acontecendo, né? Olha só, aqui foi bem na hora que eu mudei. Aqui, ó, todos os documentos aqui, cadastro, que tem aqui CPF, foram aplicados a tag, o C aqui, ó, classificação confidencial, tá? Então, isso é o que é uma classificação automatizada, né? Então, isso faz toda parte do contexto, né? Depois eu posso vir aqui na ferramenta, né? E aí, já para encerrar, né? A gente pode vir aqui na ferramenta e rodar também uma task só para descobrir o que tem de informação classificada como confidencial. A gente pode rodar uma task, né? Para descobrir, baseada nessa classificação, e depois fica aí para os próximos webinars que a gente vai fazer, a gente pode evitar realmente um vazamento de informação já com essas tags aplicadas, né? Ou seja, ali tem um dado confidencial, então
a gente vai bloquear o vazamento quando tem essa tag confidencial, né, essa classificação, tá? Bom, fico por aqui, eu acho que legal. Quase estendi bastante, né? Não sei se tem perguntas aí, mas era isso que eu queria mostrar, né? Então, o Discover, como a gente faz, e a classificação. Ok. Então, agora a gente fica aberto a perguntas aí, né, para o pessoal. A gente estende mais 12 minutinhos aí, se for o caso. O Wilton, né, perguntou o seguinte: Mônaco, meu cliente tem representantes que percorrem o Rio Grande do Sul todo. Ao fechar negócios, eles se comunicam e a sede enviando os dados de clientes por WhatsApp. É possível fazer inventário assim? O WhatsApp não é a melhor plataforma para se gerenciar esse tipo de coisa, né? Se você estruturar um processo em cima, sei lá, do Office 365, alguma coisa, você consegue ter uma sustentação mínima, né? Perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, pessoal, é aquilo que a gente já falou nos outros webinários, né? 40% é processo estruturado. Você precisa estruturar o que você quer, dentro da governança de privacidade que você passa a se preocupar. 40%, outros 40% é cultura, são pessoas, treinamentos, todo esse contexto mais de people, né? Que foi até que o Gustavo comentou. E 20% é ferramenta. A gente achar que a ferramenta vai resolver um contexto de um processo onde você tem um monte de pontos vulneráveis, você não vai chegar a um contexto saudável, né? Não vai chegar, não. O Andrés Calil, meu cliente trabalha, né? Meu cliente trabalha com RSVP e eventos, tá? Após o evento, os dados sempre serão excluídos. Isso inclui o nome dos convidados, ou podemos armazenar os nomes das pessoas. O Andrés Calil, de novo, né? Dentro da legislação, você tem 10 bases, né? Você tem todos os contextos aí de legitimação sobre o processo, o tratamento de dado que você vai fazer. Tudo é possível desde que tenha uma base legal, processo estruturado e o cliente, né? Quem participa dos eventos, ele esteja ciente do que vai ser feito com os dados dele no momento da coleta. Tudo é possível. Não vejo restrição a nada, né? Agora, você precisa saber o que você está coletando. Usa aquele princípio lá que a gente falou do 5W2H, né? Aquilo eu achei legal a abordagem, né? O que eu estou usando, para que eu estou usando, quando eu vou usar, ou até quando eu vou usar, qual é o objetivo, quem vai acessar as informações, como eu vou acessar. Eu acho que é isso. Pessoal, a LGPD, ela não restringe nada, ela só define um conjunto de ações que você vai ter junto com os outros contextos legais, né, que o Gustavo abordou, PCI, Bacen, CVM, sei lá, da parte da Agência Nacional de Saúde, toda a parte de RIPA para hospitais. Cara, pega todo o contexto do teu legal, dentro do teu core do negócio, consolida isso, vê o que você pode e não pode fazer, baseado na LGPD, né? Aí tem outro aqui, o Benê Dantas. Quando do arquivo texto dá para se colocar uma senha para permitir a visualização? Gustavo, é contigo. Na verdade, a gente consegue detectar os arquivos que estão criptografados ou que tem alguma senha, né? Mas não, a gente não entra dentro do arquivo quando ele está fechado, né? Então, mas a gente consegue gerar um incidente quando o arquivo tem essa condição. Criptografado ou com uma senha, a gente consegue gerar esse incidente, tá? Legal isso que você falou, né, Gustavo? Primeiro, né, a gente precisa entender o que a empresa precisa, o que a empresa quer gerenciar enquanto vulnerabilidade, quais são os gaps identificados no assessment, né, que trouxe o novo cenário da LGPD, o quanto eu fiquei vulnerável, né, não estou compliance, ou não me preocupei até agora no tratamento dos dados pessoais, consolida tudo isso, senta e define o to-do list, né, o que eu vou fazer,
faz uma lista de tudo que tem que ser feito, vê o dinheiro que você tem, e a gente geralmente está quebrando aqui em fases, né? O dinheiro que eu tenho até o budget de dezembro desse ano, que é um orçamento restrito, e o que eu tenho de dinheiro para o orçamento até agosto, que começa as sanções, e o dinheiro que eu tenho até o final de 2021. Aí bebe nessa fonte e quebra o que é possível fazer ou não, né? Aí a Assertive Brasil, qual o valor dessa solução aproximadamente? Pessoal, manda um e-mail para nós, porque nós precisamos entender algumas métricas do ambiente para a gente compor o valor da solução, né? Não tem um cardápio, a gente precisa saber identificar a quantidade de fontes que a gente vai beber para fazer todo o contexto de LP, quantidade de desktop, quantidade de notebook, em suma, tem todo um levantamento a ser feito. Manda um e-mail para nós, contato@avantix.com.br, que nós atendemos prontamente. Luiz Ribeiro, Mônaco, sobre o dado pessoal, ele pode ser só dado pessoal ou pode virar um dado sensível se está atrelado a um dado sensível? Olha, o Luiz Ribeiro, dentro da LGPD, assim como na GDPR, está claramente definido o que é um dado pessoal. Então, é pegar esse contexto, né, e dado pessoal sensível, desculpa. O dado pessoal sensível são dados relacionados à religião, opção sexual, tendência ou posicionamento político, se você é filiado a algum sindicato, tem alguns contextos específicos que está claramente definido na lei. Então, o dado, ele é originalmente sensível ou não. Um dado pessoal que não é sensível não tem condições dele se transformar como um dado sensível ao longo do seu ciclo de vida. O dado, ele é coletado, ele é criado dentro de um contexto de dado pessoal ou dado pessoal sensível, entendeu? E a ferramenta tem essa classificação, né, Gustavo, para tratar e qualificar. Exato, que eu ia complementar justamente isso. E possivelmente um dado isolado não vai ser um dado sensível, mas o conjunto desses dados, né, é que podem identificar uma pessoa. E a ferramenta vai conseguir tratar isso quando eu tiver um incidente que 2 ou mais dados sensíveis, né, forem encontrados no mesmo documento. Isso pode caracterizar um dado sensível, né, e isso gera um incidente dentro da solução, né? Então a ferramenta tem essa capacidade de atrelar, né, vários tipos de condições. O que o Gustavo está falando nesse contexto de incidente é que, mediante toda essa política, né, essa governança que a gente vai criar, a gente pode gerar algumas ações em função de se identificar uma situação que foi compilada, que foi configurada, e essa ação pode disparar um alarme, um evento, e dentro dele disparar um workflow dentro da nossa organização, entendeu? Então, sim, quer dizer, mas vale até para o inventário, né? Se eu estiver fazendo inventário, eu vou descobrir se tem arquivo, o arquivo tem dados sensíveis ali dentro, mais de um dado sensível, né? Exatamente. Em conjunto caracterizam. Então. E outra, que nem foi falado também, que as soluções hoje, que é a tendência do Gartner, não mais vão ficar muito atreladas a eventos, incidentes de segurança e de vazamento que você demanda de um CIEM, né? Para quem já ouviu falar, de uma central de ficar correlacionando tudo isso. Não vai ficar mais restrito a isso. Você vai ter que ter o cenário do comportamento humano, né? Quer dizer, alguém que nunca faz o download de determinado arquivo, alguém que nunca armazena um determinado tipo de arquivo num desktop, no netbook, a partir de uma determinada situação, ele passa a fazer isso, você conota uma mudança de comportamento que pode estar atrelado, por exemplo, a uma possível demissão. Quer dizer, o cara está consolidando um baseline aí para levar para a concorrência. Por exemplo, tá puto na empresa, então eu vou sair, vou para o concorrente, vou levar a base de cliente, vou levar a base de projeto, levar as propostas que eu tenho. Então, quer dizer, esse tipo de mudança de comportamento é o mais indicado hoje para o foco de, né, vazamento, tendências de mau uso, né? Não tem jeito.
Aí tem o Benê Dantas aqui. Esse sistema é colocado em um servidor e depois cadastra os computadores com seus IPs e o ForcePoint faz uma varredura conforme a política definida? É isso? É isso aí. Né? A gente coloca um servidor para fazer o gerenciamento, faz a instalação nos endpoints, né? O chamado DLP endpoint. E baseado nesse endpoint consegue fazer as varreduras de discover e também o endpoint vai tratar a questão do vazamento, que a gente vai ver depois nas próximas séries aí, mas sempre é baseado numa política que foi definida, como eu mostrei para vocês, né? Então sempre tem uma customização baseado numa política pré-definida, enfim, a gente consegue auditar isso, né? E o que é legal é que toda política tem que ter um workflow, um conjunto de ações, eventos para ser startado, iniciado uma determinada ação, né? Exato. Agora, o que é importante é que a solução ela fique em cloud e toda a inteligência está em cloud e esse, entre aspas, os coletores fica dentro da casa do cliente. Porque senão você vai ter um throughput absurdo do teu link de internet, né? Uhum. Então, essa coleta, até mesmo por um cenário de segurança, né, Gustavo? Exato. Esses coletores geralmente ficam dentro da estrutura on-premises do cliente e o resto, a partir do momento de compilar, e você trata isso dentro de um ambiente cloud, né? Exato, ela pode ter implementação de forma híbrida, né? Então, exatamente. O BD falou aqui, desculpa, não coloquei corretamente a pergunta, na apresentação foi mostrado arquivo texto de dados dentro do ForcePoint. Este dado, dá para colocar senha para acesso? Não. Bom, o que a gente pode fazer, por exemplo... a hora que você copia isso para um pendrive, existe um plano de ação de criptografar a informação. E essa criptografia vai com uma senha, uma chave, né? Então, nesse contexto, sim. Agora, eu gerar um container com senha para aquele arquivo, isso não, né? Mas o que você vai definir é política, né, Gustavo? Todo mundo... Exato. Quer dizer, você define um perfil de acesso para aquele tipo, né, de... determinados dados ou dados pessoais, sensíveis ou não, você tem uma política de acesso. Toda vez que essa política for quebrada, né, esse perfil de acesso ele não tiver de acordo com o que você definiu, você pode gerar um alarme, um incidente, um alerta e disparar o workflow. O Wellington está tentando acessar, né, um arquivo no subdiretório do qual ele nunca acessou, cara. Ver o que está acontecendo, porque comportamento meio esquisito, né? Exato. Por aí. Então, agora, sem ou não, aí é um outro contexto. Não é o DLP responsável por isso, né? É todo o gerenciamento de controle de acesso que você tem que implementar, né? Perfeito. Então, pessoal, é isso. Fica para a próxima aí as demais perguntas. Eu queria agradecer de novo a disponibilidade do pessoal. Na hora do almoço está todo mundo com fome. 12 horas e 10 minutos. Obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês. Com as últimas considerações aí. Vamos para a próxima quarta-feira. Fecha aí, Gustavo. É isso aí, pessoal. Estão disponíveis aí para as dúvidas e vamos dar continuidade no conteúdo. É tudo uma linha, né? Então a gente começou com o inventário, vamos falar de fluxo de informação, vamos falar de controle efetivo dos dados. Então não percam aí os próximos que a gente vai aprofundar ainda mais na solução, tá? E efetivamente responder provavelmente mais perguntas aí relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Obrigado aí pela presença. Quem quiser falar com a gente tem, né, no portal aí disponível Fale com o DPO, né, que a gente disponibiliza 30 minutos gratuitos, e aí pode vir com o tipo de pergunta que você quiser, que a gente tira as dúvidas se a gente puder ajudar, é lógico, nem tudo a gente resolve, né? Mas a gente direciona, tá ok? Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, Gustavo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.